Oi, gente. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fungos, tá? Dividir essa aula em 2 aulas, tá bom? Uma aula de vez a semana, na outra semana a gente vai ver a parte 2, tá? Tô começando aí com as características gerais, né? Basicamente respondendo o que é um fungo, essas características gerais. Então, exemplos de fungos, né? Cogumelos, orelhas de pau, bolores, levedos, né? Todos eles são eucariontes. Nenhum deles faz o próprio alimento, todos eles são heterotróficos, né? Portanto, então, eles absorvem o alimento, decompõem ou até mesmo parasitam, tá? Eles possuem tanto uma célula quanto várias células. E uma coisa que aproxima fungo aí de animais, né, que cai bastante aí nas questões, é com relação à reserva energética, que é igualzinha dos animais, né, de glicogênio, e a parede celular dos fungos, que é de quitina, que é uma substância aí presente também no esqueleto externo de alguns artrópodes, tá? Artrópode aí são insetos, tá bom? Escorpiões, aranhas, enfim, tá? O esqueletinho desses animais é feito de quitina, que é a mesma substância da parede celular. Eles podem obter energia, né? Tanto de forma aeróbica, usando oxigênio, ou anaeróbica, não utilizando oxigênio, ou também ser facultativo, né? Anaeróbico facultativo, que é ou pode utilizar ou não o oxigênio. A reprodução, tanto sexuada quanto assexuada, e eu vou encontrar fungos aí em locais úmidos, com pouca luz e quente, tá? Lugares fora disso é muito difícil, né? Diferente disso, é muito difícil encontrar um fungo. Né? Então, fungos aí, né? Exemplos de fungos, tá? Cogumelos, orelhas de pau, os bolores, né? O levedo, tá? Que é um fungo unicelular. Qual que é a importância aí dos fungos, né? Então, eles servem como alimento direto, né, na nossa alimentação. Então, eu posso comer um cogumelo diretamente, né? Enfim, principalmente os cogumelos, né, shiitake, shimeji, muito utilizados na culinária oriental. Quanto de forma indireta na produção de pães, bebidas, os queijos, tá? Muito importante na produção de antibióticos, tá? Então, a penicilina é um exemplo de antibiótico que é feito a partir de um fungo. Alguns são pragas agrícolas, causando doenças em plantinhas. Outros aí são importantes, o estudo, né? O estudo dos fungos são importantes na saúde pública, porque muitos trazem doenças para nós, outros já servem como controle biológico, e outros também podem ser vistos com associação com outros seres vivos. É o caso do chamado líquen, que é uma associação entre alga e fungo. Tá? Alga e fungo vivem juntos, tá? Juntos mesmo, grudadinhos. Então, aqui, né, o cogumelo na nossa alimentação, na produção de pães e queijos, tá? Então, para fazer pães, para fazer alguns queijos, para produzir algumas bebidas alcoólicas, como o vinho ou a cerveja, eu utilizo fungos na sua produção. Eles podem causar alguns desconfortos, que são as micoses, né? Mas também podem curar, né? No caso, a produção de antibióticos aí. Ou associação com outros seres vivos, né? Vocês devem ter visto já isso em árvore aqui, né? Essas manchinhas verdes em árvores. Aqui é um líquen, tá? É um fungo vivendo junto com uma alga. Essas formigas, quando estão levando folhinhas, tá? Elas estão levando folhinhas para um fungo. Então, elas alimentam o fungo lá no formigueiro. E aí, quando ele está bem alimentadinho, elas comem o fungo. Pragas agrícolas, né? Causam doenças em plantas. Então, quando a gente vê as plantinhas com essas manchas parecendo queimadas, ela está infectada por um fungo. Agora, como que é a organização corporal do fungo, tá? Falando especialmente de alguns fungos pluricelulares. Ele é formado por hifas e micélio. Tá? O conjunto de hifas forma um micélio. Esse micélio pode ser tanto reprodutor como vegetativo. O vegetativo é utilizado na alimentação. E o micélio reprodutor também é chamado de corpo de frutificação. Tá? Ele é popularmente chamado de corpo de frutificação, na verdade. Então, aqui está a organização corporal, né? Cada filamentozinho desses, ó, é uma hifa, tá? E o conjunto de hifas é um micélio. E aí o micélio é dividido em dois, o reprodutor e o vegetativo, tá? Nutrição, como já falei, todos eles são heterotróficos, podem ser decompositores ou parasitas. Essa digestão acontece fora do corpo do fungo, é extracorpórea. E como é que ocorre isso? As hifas lá do micélio vegetativo liberam enzimas para o meio externo e essas enzimas vão digerir os nutrientes. Quando os nutrientes estão já digeridos, essas mesmas hifas vão absorver esses nutrientes e vai mandar para todo o corpo do fungo. Alguns fungos são predadores também, capturando pequenos vermes. Respiração celular. Então, como já disse, eles são aeróbicos, anaeróbicos facultativos ou somente anaeróbicos. Nos anaeróbicos ocorre um processo muito importante aí usado nas indústrias, que é a fermentação.
tá? Um processo biológico que os fungos realizam, né? Os fungos anaeróbicos realizam e que a indústria, né? Algumas indústrias aí pegam esse processo para produzir algumas coisas, né? Como os pães, as bebidas alcoólicas, enfim. É utilizado, né? Aí as leveduras, né? A Saccharomyces cerevisiae, tá? E na fermentação é produzido álcool, tá? Por isso que é utilizado para fazer bebidas alcoólicas, por exemplo. Reprodução, eles se reproduzem assexuadamente ou sexuadamente. Essa reprodução é feita por um tipo de célula especial chamada esporos, né? E se esses esporos são produzidos diretamente pelo fungo, né? Então o processo é assexuado. Agora, se esses esporos são produzidos como resultado aí de troca de material genético entre dois micélios diferentes, o processo é sexuado, tá? Eu errei aqui, é sexuado. Então, na reprodução sexuada, o fungo libera esses esporos germinam e aí o fungo cresce de novo. Cresce um outro fungo, na verdade, igualzinho ao primeiro. Já na reprodução sexuada, né, a união aí de dois micélios, ocorre a fecundação. Essa fecundação troca material genético entre dois esporos diferentes, formando um outro tipo de esporo, tá? Um outro esporo diferente dos primeiros, né, dos seus pais, digamos assim, tá? Bom, eu tenho 4 filos falando da organização, né, da classificação do fungo, tá? Lembrando que os fungos fazem parte do reino Fundi, tá? Então, o reino é dividido em vários filos. Tem 4 filos aí, tá? E a classificação é baseada no tipo de esporo aqui, tá? Começando pelos quidridiomicetos, eles são de maioria aquáticos, podem ter espécies unipluricelulares, os seus esporos são flagelados, justamente porque vivem em ambientes aquáticos, quando é liberar esses esporos, eles têm que nadar, né, e o flagelo ajuda eles a nadarem. E eles não formam aquele corpo de frutificação e também podem ser decompositores e parasitas de plantas. Os zigomicetos, eles são também decompositores, já tem algumas espécies parasitas, e aqui também tem algumas espécies que formam uma relação mutualística. A maioria deles é predominantemente terrestres, e o principal exemplo aqui nesse filo é aquele bolor que cresce em frutas, pães, enfim, né? Aquele bolor que o corpo de frutificação dele parece uma penugenzinha branca, tá? Já os ascomicetos, né, tem a maior diversidade entre todos os filos aí. Tem fungos aqui também, tanto uni quanto pluricelulares. E ele tem muitas, né, esse filo é de extrema importância aí, porque é o filo das leveduras, que é aqueles fungos que é utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas, tá certo? Para produzir pães. É o fungo também que dá o sabor nos queijos, né? O gorgonzola, por exemplo, né, aquele bolor do gorgonzola é um fungo aqui dos ascomicetos. Para produzir antibióticos, o fungo que produz a penicilina é um ascomiceto, tá? O fungo lá do líquen, né, que vivia associado com a alga, é um fungo ascomiceto, tá bom? Tem alguns fungos aqui também estudados na saúde pública, tem os comestíveis, né? Essas trufas aqui são fungos comestíveis, que são classificados nos fungos ascomicetos. Os seus esporos, né, são chamados de ascos, por isso ascomiceto. E aí eu tenho, por fim, né, os basidiomicetos, acho que é o filo mais familiar aí, né, que é o filo dos cogumelos, das orelhas de pau. Muitos desses cogumelos são comestíveis, né, o shiitake, o shimeji, por exemplo. Entretanto, tem alguns cogumelos que são alucinógenos e até venenosos, tá? Aqui, os basidiomicetos produzem uns esporos especiais chamados basídeos, tá? Coloquei 2 exemplos aqui de cogumelos, tá? O primeiro, a Amanita muscaria, tá? O Amanita muscaria é um fungo alucinógeno, tá? Acho que vocês vão lembrar desse fungo. Enfim, esse fungo é aquele fungo do joguinho do Mario, sabe? E ele é um cogumelo alucinógeno. E esse outro fungo aqui, o Amanita phalloides, ele é o cogumelo mais venenoso do mundo, tá? A ingestão dele, pequenas gramas, 2, 3 gramas desse fungo, pode matar um ser humano em questão de 12 horas, 10 horas aí, tá? É o fungo mais venenoso que existe, né? Para nossa sorte, ele vive lá na Europa, tá? É muito difícil a gente distinguir qual cogumelo é ou não alucinógeno, qual que é ou não venenoso, tá? Então, na dúvida, né, é melhor não ingerir nenhum tipo de cogumelo caso você não conheça, tá? Então, por enquanto é só, tá certo? A gente tira mais dúvidas aí na aula ao vivo, e até já.